Hoje, a gente vai fazer um experimento mental bem interessante. Vamos pegar uma das figuras mais ambiciosas da ficção, um ser que buscou a perfeição acima de tudo, e vamos submetê-lo a um dos sistemas de justiça mais rigorosos já criados. A grande pergunta da nossa análise é essa. Cars, a forma de vida suprema, depois da sua derrota, para onde a alma dele iria? Segundo as leis do inferno de Dante. O que a justiça divina reservaria para alguém que se colocou acima da própria natureza? Então, de um lado a gente tem o réu, Cars, um ser com intelecto absurdo cujo único objetivo era transcender tudo o que existe. Do outro lado, a lei, o inferno de Dante, uma estrutura moral super precisa, onde a justiça, o famoso contrapasso, garante que a punição seja um reflexo perfeito, quase irônico, do pecado. Ok, com as partes devidamente apresentadas, vamos abrir oficialmente o dossiê. A análise começa agora e a gente vai descer círculo por círculo para encontrar o lugar exato do Cars. A primeira coisa que a gente precisa ver é a jurisdição. Cars não é humano, certo? Então ele poderia ser julgado? A resposta é sim. No universo de Dante, o que te torna julgável é ter vontade racional. Se um ser consegue escolher entre o bem e o mal, ele é um agente moral. E sendo um agente moral, ele está sujeito às leis. E que agente moral, hein? Com um QI estimado em 400, a capacidade do Card a saber o que está fazendo é extraordinária. Mas isso não ajuda ele nada, na verdade é o contrário. Na lógica de Dante, um intelecto superior só aumenta sua responsabilidade. Ele sabia nos mínimos detalhes a gravidade de cada um dos seus atos. Nossa investigação vai começar por eliminação. Vamos tirar da frente rapidinho as categorias de pecado menos graves, sabe? Aquelas que nascem de uma paixão sem controle. Então, vamos lá. Os círculos superiores já podemos riscar da lista. Limbo é para quem não pecou ativamente. Claramente não é o caso do Cars. Os círculos da incontinência, que punem a falta de autocontrole. Bom, Cars é a definição de autocontrole. E heresia? Também não. O crime dele não foi uma discordância de ideias. Foi um ataque direto e físico contra a ordem natural das coisas. Os pecados dele não são de fraqueza, são de força de vontade. E aqui está o ponto central. Cars não peca por acidente ou por fraqueza, ele peca por escolha. Cada ato dele foi fruto de uma malícia fria, calculada, e isso nos leva direto para as profundezas do inferno, onde moram os pecados mais graves. Chegamos então ao sétimo círculo, a primeira grande categoria da malícia, e as evidências que colocam o Cars aqui são esmagadoras. A ficha corrida do Cars é simplesmente brutal. Homicídio em massa para se alimentar. Genocídio contra o próprio povo porque eles discordavam dele. E o pior, a blasfêmia, a arrogância de se declarar um deus, desafiando a ordem de todo o cosmos. As próprias palavras dele entregam tudo. O método não importa. Para ele, a violência não era um ato de raiva, era só uma ferramenta. Um jeito prático de chegar onde ele queria. A moralidade simplesmente não entrava na equação. Com base nisso, já temos duas acusações muito fortes no sétimo círculo. Como tirano, o lugar dele seria o rio de sangue fervente. E como blasfemador, seu destino seria ficar deitado na areia quente, desafiando a ira divina. Parece um caso encerrado, né? Mas será mesmo? A estrutura do inferno de Dante é muito específica. E para ele, a violência, por mais horrível que seja, ainda não é o pior dos pecados. Existe um mal ainda maior: usar a inteligência para enganar. A violência do Cars foi só um meio. Qual era o verdadeiro fim? Seguindo essa linha de pensamento, a gente precisa descer ainda mais. Para o oitavo círculo, Malebolge, o reino da fraude. E aqui a gente vê como o intelecto do Cars se torna uma arma de engano. A máscara de pedra, no fundo, é um tipo de alquimia, uma falsificação da biologia. E no duelo mais importante da vida dele, ele não venceu na força, mas na trapaça, quebrando uma promessa sagrada de lutar com honra. Cars é, sem a menor dúvida, um fraudador. Só que o oitavo círculo pune a fraude contra estranhos. Dante reserva o castigo mais profundo, o mais terrível de todos, para quem comete fraude contra aqueles que deveria proteger, contra quem confiava nele. E é isso que nos leva para o fundo do poço, ao lago congelado de Cocytus, o epicentro de todo o mal no universo de Dante. Todas aquelas atrocidades que a gente viu, o genocídio, a blasfêmia, a fraude, tudo isso era sintoma, não era doença em si.
A raiz de toda a maldade do Kars, o pecado que define quem ele é a traição. E mais especificamente, a traição contra a própria família, contra seu próprio sangue. E para esse pecado existe um lugar exato: Caina. A primeira área do nono círculo, reservada para os traidores de seus parentes. O gelo aqui não é só frio, ele é a ausência completa de calor, a ausência de amor. É a essência da traição transformada em paisagem. E essa é a prova final, irrefutável. Para alcançar seu objetivo, Kars não pensou duas vezes antes de matar as pessoas que o colocaram no mundo. Na hierarquia de Dante, simplesmente não existe pecado mais baixo do que esse. Ele colocou a ambição dele acima do laço mais sagrado que existe. O caso está encerrado. Agora que o local do crime, ou melhor, da punição, foi definido, vamos analisar a sentença. Como o princípio do contrapasso se aplicaria a Kars? E é aqui que a gente vê a genialidade cruel da justiça de Dante. Na história original, o Kars é jogado no espaço e uma hora ele para de pensar. É quase um ato de misericórdia. Mas no inferno de Dante, não existe essa misericórdia. Ele estaria 100% consciente, preso no gelo, com aquele intelecto de 400 sendo forçado a reviver e analisar o próprio fracasso, a própria traição, para todo o sempre. Uma tortura psicológica sem fim. E essa é a ironia final, perfeita. Kars, o ser que sacrificou tudo o que tinha só para poder sentir o calor do sol, encontraria seu fim eterno no ponto mais frio e escuro do universo. Não como um deus, mas como uma estátua de gelo. Um monumento eterno que prova uma coisa: a busca pela perfeição sem amor, sem calor humano, leva apenas a um vazio, imóvel e congelado.